Bom dia, irmãos e irmãs. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria convidar os irmãos e irmãs para abrirem sua Bíblia no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, vamos recordar velhas verdades que fazem bem ao coração. Primeiro capítulo. Gostaria de convidar todos vocês para que fizéssemos juntos a leitura dos versos 11 até 13. João, capítulo 1, versos 11 a 13. Vamos começar? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, por qual título você gostaria de ser reconhecido na terra? Eu vivi durante 22 anos da minha vida num ambiente universitário. E aquele ambiente é composto de pessoas de todos os tipos. De todos os tipos e de todas as procedências. Aquele ambiente, entretanto, tem algumas demandas. Existem pessoas ali que são de grande cultura, de grande conhecimento, mas que não colocam isso na sua ficha pessoal. São pessoas simples, são pessoas modestas, são pessoas que efetivamente contribuem para que o conhecimento humano progrida, exatamente por conta do espírito de serviço que elas têm. Mas existem outras pessoas ali que têm se agarram fortemente às suas conquistas e não aceitam ser chamados por qualquer título. Elas têm que ser chamadas pelo título que elas alcançaram na vida. Então, às vezes, elas mesmas se apresentam: eu sou o doutor fulano de tal. Eu sou a doutora fulano de tal. Com isso, estabelecendo um muro de separação, um pedestal para si próprios. E não aceitam, facilmente não aceitam a contribuição dos demais colegas. A palavra final sempre tem que ser delas. No meio da igreja, infelizmente, eu tenho que dizer que acontece a mesma coisa. O mesmo fenômeno acontece. Há determinados crentes que são operosos. Não importa o seu grau de vida, não importa o seu grau de conhecimento, não importa os recursos que Deus lhes concedeu, eles são pessoas simples. São pessoas que abençoam por conta da sua postura humilde, consagrada. Mas há outros crentes que, se a coisa não andar do jeito que eles querem, ou eles saem da igreja, ou então eles tiram a liderança da igreja. É o que eles conseguem fazer. Mas nenhuma dessas coisas é tão importante quanto nós termos o título de filhos de Deus. Porque ser filho de Deus não é uma coisa que a gente alcance sozinhos.
Ou melhor dizendo, não é uma coisa que nós alcançaríamos se Deus não quisesse. Quando João escreveu o seu evangelho, ele já tinha vivido muitos anos. Ele já tinha experimentado o poder de Deus na sua juventude ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Portanto, um homem que experimentou ver o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Um homem que assistiu milhares ou centenas de transformações de vida. Um homem que no decorrer da sua caminhada foi crescendo na maturidade espiritual, foi crescendo no conhecimento da Escritura, foi sendo trabalhado pelo Espírito Santo ao ponto de chegar a ser um apóstolo do Senhor e escritor bíblico. E o propósito de João, ao escrever o seu evangelho, foi o de dizer: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus de mesma essência. Jesus Cristo é o Filho de Deus de mesma qualidade, de mesma eternidade, de mesmo poder, de mesma grandeza. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo no seu nome, vocês tenham vida. Não é a vida física, é a vida que transcende a vida física. É a vida que explode em direção à eternidade e que atravessa os sombrios muros da morte e que alcança a eternidade com lucidez, que alcança a eternidade com toda clareza e com crescimento ainda. Porque hoje a gente vê, Paulo disse, a gente vê tudo por espelho, não é? A gente vê coisas limitadamente. A gente não enxerga as coisas espirituais com toda a clareza que nós vamos enxergar na presença de Deus. Paulo diz que nós veremos o Senhor face a face, e isso vai mudar tudo. Mas eu quero trazer para vocês, então, recordar um pouco como é que nasce essa ideia de João a respeito de nós sermos feitos filhos de Deus e recebermos este título de filhos de Deus. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus? Claro que sim. Porque a palavra de Deus nos autoriza a falar deste jeito. Quando nós olhamos aqui para o verso 11, nós vemos com muita tristeza o que João escreve até mesmo do seu próprio povo, porque ele é um judeu. Ele é um judeu. Ainda que tenha relações com a Galileia, que foi helenizada, não é? A Galileia não pertence àquele fórum assim mais judaico na sua essência, mas João vai mostrar aqui algumas coisas a respeito do seu próprio povo. Ele disse assim: Jesus veio, o verbo veio. O contexto está falando do verbo. O verbo é Jesus. E o verbo veio para o que era seu. Eu fico pensando no fato de que quando Jesus andou pela Palestina nos seus dias, ele olhava para as pessoas e ele se lembrava da escritura do Antigo Testamento, e ele se lembrava que estas pessoas tinham estado ou estavam ainda sob uma aliança que Deus fez com Abraão, o pai desse povo, de ser o seu Deus e do Deus da sua descendência no decurso das gerações. Jesus Cristo estava dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família.
Nós encontramos no Antigo Testamento expressões de Moisés, por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Israel seria propriedade peculiar, particular de Deus. Israel seria filho de Deus. E ele disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso está nos versículos 5 e 6 de Êxodo 19. E depois, quando Moisés já fala para a segunda geração de israelitas, porque a primeira geração foi se esgotando, devido à dureza do seu coração, ela foi ficando pelo deserto. Para esta segunda geração, Moisés disse o seguinte, em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 8, 6 até 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que nós encontramos aqui? Para esta segunda geração, Moisés lembra que aquela gente é propriedade de Deus. Para a gente ser filho, a gente carrega o sobrenome, não é? Para a gente ser filho, a gente carrega a herança. Para a gente ser filho, a gente carrega o conserto que existe dentro da casa. Para ser filho, a gente compartilha de todas as coisas com os nossos pais. Quando a gente ouve falar assim, mas que filho desnaturado. Por que o filho é desnaturado? Porque ele não liga para os seus pais, ele não liga para a sua família. Ele descartou a sua família. Mas Deus tinha dito, eu não escolhi vocês porque vocês eram bons. Eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo numeroso. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Eu escolhi vocês porque eu fiz um voto com o pai de vocês, no sentido de que vocês fossem a minha propriedade peculiar e também os meus agentes de comunicação da minha glória. Eu fico pensando, queridos irmãos, que muitas vezes a salvação é pregada assim para conforto do coração da pessoa. Olha, se arrependa, crê em Jesus Cristo, você será salvo, você não irá para o inferno. Mas o objetivo da mensagem não é só isso. O objetivo da mensagem é dizer, olha, você agora passou a ser propriedade de Deus. A explicação dada hoje de manhã para a questão de pecados pelo presbítero Gilson fala muito próximo ao nosso coração. Gente, Deus nos tirou do pecado para a gente não viver mais nele. Esse é o preço a pagar por ser filho de Deus. Entretanto, Israel não pensou assim. Israel pensou diferente. Agora que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que afinal de contas Deus me perdoa. Eu posso fazer o que eu quiser e me envolver com qualquer situação deste mundo, que eu tenho um Deus que me favorece. Porque eu sou filho dele. E quando Jesus olha para multidões, o que ele enxerga? Ele enxerga gente sem pastor, ele enxerga gente sem pai, ele enxerga gente sem família. E tudo aquilo
é dele. E qual é a reação? A Bíblia nos conta aqui que ele veio para o que era seu e os seus fizeram o quê? Não o receberam. Não receberam. Porque o acharam um blasfemo. Acharam um louco. Acharam uma pessoa absolutamente inconsequente. Porque ele dava a entender, ele não falava claramente às multidões disso, mas ele dava a entender que tinha procedido do Pai e por isso era da mesma natureza do Pai. Era tão eterno quanto o Pai. E isso era uma conta que os judeus não estavam dispostos a pagar. Porque sempre imaginaram um Deus sozinho. Sempre imaginaram Deus o Pai sozinho. Nunca chamaram a Deus como Pai, no sentido de que Ele tem um Filho, de que Ele tem um Espírito Santo que integram o Santo Deus, único e verdadeiro. Eles não conheciam isso. E eles disseram, esse Jesus é um blasfemo. Ele faz coisas, mas ele faz coisas pelo diabo. Ele faz coisas, mas ele na verdade, está querendo nos levar para uma heresia. Não aceitaram. Entretanto, João se lembra, queridos irmãos, do seguinte: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas, e o mas modifica o quadro. O mas modifica o quadro, porque é aí que entra a mensagem do Evangelho. É aí que se estabelece o contraste entre quem é filho e quem não é filho. As pessoas encontram com a gente na rua e dizem assim, afinal de contas, todos são filhos de Deus. E você tem que dizer, biblicamente, não. Biblicamente, todos são criaturas de Deus. Existem porque Deus as criou. Mas nem todas são filhos de Deus. O que é, então, ser filho de Deus? Quem pode se dizer filho de Deus? Ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, quantos o receberam. Qual é a ideia de receber? Qual é a ideia de receber? A ideia de receber é a ideia de aceitar. É a ideia de ficar com alguém. Por exemplo, quando eu me apaixonei pela Esther e eu a quis como esposa, eu a aceitei como ela é, não como eu queria que ela fosse. Eu não posso aceitar um cônjuge do jeito que eu quero que ele seja, porque não vai dar certo. Se eu quero entrar na relação com ele e dizer assim, você vai ser do meu jeito, a primeira coisa que vai dizer é, estou fora, não quero, não quero. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós não estamos dizendo, Senhor, tá bom, eu tenho medo do inferno, então eu não quero ir para o inferno, então eu te recebo. Não é essa a motivação, não é essa a motivação. A motivação já foi vista durante este culto, é a motivação de nós reconhecermos que não há como nós resolvermos nosso problema espiritual com Deus. Jesus Cristo é a única alternativa. E às vezes dói aceitar Jesus. Não é um prazer, é uma dor.
E por que é uma dor aceitar Jesus? Porque nós somos impactados pelo fim do túnel. Acabou, não existe esperança. Nós estamos sem Deus no mundo. Nós não temos para onde recorrer. Nós não temos com quem repartir a nossa carga. Acabou. As nossas tentativas não passam de vaidade. Tudo é vaidade. E, meus queridos irmãos, João então vai dizer: olha, não foram todos os judeus que o rejeitaram. Não. Os primeiros convertidos são judeus. Nós temos os 12 apóstolos, as mulheres que acompanhavam a Jesus Cristo e sustentavam o seu ministério. Nós temos as famílias dos apóstolos. Nós temos várias pessoas de várias partes que foram curadas, abençoadas, transformadas. Vai e não peques mais. Isso tem som de conversão. Quando a tua fé te salvou, isso tem som de conversão. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, antes de subir, ele foi visto por mais de 500 irmãos reunidos. Ou seja, não foi todo mundo de Israel que recusou a Cristo. Alguns permaneceram e em todas as épocas, meus irmãos, em todas as épocas, Deus está salvando os judeus também. Nós não podemos dizer que os judeus, em geral, estão perdidos. A maioria talvez esteja, mas há sempre um grupo de judeus messiânicos que aceitam a Jesus Cristo como o Messias verdadeiro. Então, assim como ele está salvando gentios, ele está salvando judeus em todas as épocas. Eu não posso duvidar disto. E, meus irmãos, então, quando João diz assim: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, o aceitaram, todos quantos confiaram nele, todos quantos depositaram a sua vida sobre ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma frase interessante, porque é uma frase no passivo. Deu-lhes autoridade, deu-lhes credenciamento, deu-lhes o direito, deu-lhes a oportunidade, deu-lhes a força, deu-lhes a graça, deu-lhes as condições necessárias para serem feitos, não para se fazerem. E essa é uma coisa interessante, porque muito da nossa teologia hoje foca no quanto o ser humano pode aceitar ou recusar a salvação. E especialmente João, juntamente com Paulo, são peremptórios, são determinantes no sentido de dizer que não há como um ser humano decidir sobre a própria salvação. A única coisa que ele pode fazer é receber. Mas receber o que está feito. Receber o que foi determinado. Receber o que foi estabelecido. Receber o que Deus preparou para os que o amam. E quando a palavra de Deus diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, qual é o critério? O critério é somente pela fé. Não é por nenhuma obra que a gente tenha feito. Isso vocês estão cansados de ouvir. Não é por nenhum mérito que a gente tenha. Vocês se lembram do último cântico que a gente cantou aqui agora? O que dizia esse cântico? Estão lembrados? Ou já esqueceram? O que ele dizia? Sim, pela cruz.
vida imerecida. Nós cantamos, acabamos de cantar estas coisas, dizendo: Senhor, não havia mérito em nós, não havia nada que nos fizesse ser atraídos, mas o Senhor nos atraiu, o Senhor nos convenceu, o Senhor trabalhou no nosso coração, o Senhor abriu o nosso entendimento, o Senhor aceitou a fraqueza da nossa vida, o Senhor abriu as portas do nosso coração para que nós fôssemos quebrados diante da cruz. Esse processo, amados irmãos, é suave. Seja na alegria, seja na dor, Deus trabalha de forma que quando Ele toca no seu coração e você abre o seu coração, mediante a fé, o seu nome é gravado no livro da vida. Interessante, né? Interessante. O seu nome foi gravado no livro da vida, está lá? Está lá? Há uma canção que diz: com letras de sangue, Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Não foi com o meu sangue. O meu sangue é muito impuro para isso. Mas o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E nos traz para o seio de Deus. Então, ser filhos de Deus não é apenas a pessoa que quer se livrar do inferno. É a pessoa que acolhe o Rei dos Reis no seu coração para viver em submissão num processo de escravidão. O apóstolo Paulo, por exemplo, gostava de se chamar de escravo de Cristo, doulos, escravo de Cristo. A vida que eu levo agora, eu não a vivo por mim mesmo, eu levo a vida pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu quero ter esse título, Filho de Deus. Você quer ter esse título, Filho de Deus? Você quer ter esse título? Eu sou uma pessoa resgatada da minha vã maneira de viver, eu sou uma pessoa perdoada, eu sou uma pessoa chamada para testemunhar ao mundo da existência de Deus, da existência de Jesus Cristo, da glória do Senhor. Eu sou uma pessoa destinada não para o céu, mas para viver nesta terra até que Ele volte de maneira coerente com a sua mensagem. Eu preciso ser identificado com Ele quando as pessoas me olharem. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser filho de Deus. Então, olhando para o versículo de número 13, nós temos a confirmação de que aqueles que creem no nome de Jesus não nascem do sangue, não nascem da vontade da carne, não nascem da vontade do homem, nascem da decisão de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Eu quero ser chamado de filho de Deus. Muito bem, qual é a implicação disso? Deus me comprou. Deve ter em algum lugar do meu ser, talvez no meu coração, uma plaquinha dizendo: pertence ao Senhor. Você quer ser filho de Deus? Muito bem. O que fazer? Se alguém aqui não é filho de Deus, não tem segurança de crer que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, simplesmente creia. Ah, mas eu ainda tenho vício. Creia. Mas eu ainda continuo praticando aquelas coisas que o presbítero denunciou aqui do púlpito.
creia. Acima de tudo, creia. Não olhe para os lados, creia. Porque é o Espírito do Senhor dizendo, olha, você é pecador mesmo, você não tem jeito, você está perdido mesmo. Não há esperança para você, a não ser no Filho amado de Deus. Quando João fala de filhos, e eu termino aqui, porque eu já estou passando da hora, não é? Esse problema de culto exprimido assim é difícil, não é? Quando João fala de filhos, ele fala que nós somos filhos de Deus e ele usa uma palavra muito específica para pessoas que são filhas legítimas. Sabe o que isso quer dizer? Você diz assim, esse nasceu do nosso sangue. Essa menininha veio de nós dois. É filha legítima. Mas às vezes uma criança cresce sem pais. E ela é adotada. E às vezes os filhos legítimos até ficam com ciúmes, porque os pais tratam melhor a criança adotada do que os próprios filhos de sangue. Eu já vi esse tipo de reclamação acontecendo. Olha, depois que adotaram esse rapaz aqui, os meus pais se esqueceram de mim, que sou filho legítimo, e ficaram para cima dele lá, cuidando dele com mais cuidado do que a mim. Não, é impressão. Na verdade, a gente é capaz de dividir o coração com filhos que não vieram do nosso próprio ventre. Aqui João está usando que nós nos tornamos filhos legítimos de Deus, mas não da mesma espécie de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é eterno, nós somos eternos a partir da nossa geração. A partir do instante em que nós somos concebidos, nós nos tornamos eternos. Então, dali para frente, mas Jesus Cristo era, é e sempre será. Então, ele é diferente. Ele é Deus, nós nunca seremos deuses. Mas Deus tem tanto amor por ele, quanto tem por nós. E isso nos torna filhos legítimos. Qual é o título que eu quero ser tratado? Eu quero ser filho de Deus. Posso ter estudado, posso ter conquistado muitas coisas, posso ter feito muita coisa nesta terra, posso ter ganho, inclusive, o prêmio Nobel, posso. Mas tudo isso fica aqui. O que ultrapassa a linha da eternidade? Ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu dou graças ao Senhor porque eu sou filho dele. E é Ele quem nos conduz, meus queridos irmãos, para recordar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz.